A Zoom é plural, a Zoom é digital. A Zoom é plural, a Zoom é digital. Olá, boa noite. Estamos começando mais um episódio inédito no Acreditar em Si. E se você estiver assistindo a gente pelo YouTube, já aproveita para se inscrever, ativar o sininho. E hoje a gente vai falar do esporte como um agente de transformação. Boa noite, Davi Rangel. Boa noite, Estela Vida. Boa noite, meus nossos amigos aí, telespectadores, pessoal que está ligado aqui no Acreditar em Si, não é isso? Isso. Bom, ele é profissional de educação física, professor e empresário. Chegou à cidade de Nova Friburgo em 92, com 14 anos, para treinar nas equipes de base de basquete da cidade. Construindo assim uma carreira vitoriosa, foi campeão estadual carioca em diversos anos, defendendo o estado do Rio de Janeiro e diversos brasileiros com a seleção carioca, chegou à seleção brasileira infanto-juvenil em 92 a 95, sendo campeão sul-americano inúmeras vezes, disputando diversos campeonatos internacionais. Nesses diversos anos, atuou diretamente em diversos projetos esportivos, né? Depois de 1999, da sua licenciatura e bacharelado em Educação Física, atuou em projetos esportivos sociais em Friburgo e em outras localidades. Durante 8 anos, com dependentes químicos, papo seríssimo, né? Nós estamos falando, ele vai falar mais a respeito da carreira, com o professor de Educação Física, Adriano Pissardo. Boa noite, Adriano. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, Davi. Boa noite, Estela. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Estou extremamente honrado e agradecido por estar aqui com vocês nesse podcast Acreditar em Si, que é muito, tem muito know-how aí. Muito obrigado, gratidão por estar aqui com vocês. Muito bem. O Adriano, você chegou em 92 em Friburgo com 14 anos, com o objetivo de treinar basquete aqui, ou você veio porque a família veio, aquela coisa assim? Como é que foi o negócio? Então, Davi, eu já era atleta federado em São Paulo. Com 14 anos? Desde os 10 anos de idade. Olha, desde os 10. Desde os 10. E já jogava basquete. Já jogava basquete e estava despontando lá. Só que lá, como tem muita equipe, nós temos as equipes do interior do estado de São Paulo e as equipes da capital. E eu jogava das equipes do interior, né? E fazia-se um estadual, as 3 melhores da capital com as 3 melhores do interior, e a gente fazia esse estadual para ver quem eram as melhores equipes. Só que o que acontecia? Estava despontando, mas eu não conseguia pegar a seleção paulista para chegar numa seleção brasileira. Meu pai, construindo minha carreira, falou: filho, vamos começar a pensar em um outro estado para você ver. E naquela época, no estado do Rio de Janeiro, o basquete era muito forte. A gente conheceu aqui a cidade de Nova Friburgo, que tinha o Nova Friburgo Country Club, e aí a gente veio fazer um teste, logo ficamos por aqui, né? Já tinha as categorias de base, e daí foi direto. Eu cheguei com 14 anos, muito novinho, minha mãe sofrendo, meu pai sofrendo, né? Nossa. Como que é ser criança assim, já com tanta responsabilidade? Olha, eu acho que o esporte ele é muito transformador, porque a partir dos 10 anos, meu pai sempre colocou a gente, meu primeiro esporte foi o atletismo, né? Mesmo, né? O primeiro esporte era salto em distância, corrida de velocidade, salto em altura. Olha só. E era um esporte individual, um esporte que, apesar de eu estar realizando, tinha algumas boas referências, me dava bem, ganhava algumas medalhas, mas como eu te falei, não era um esporte coletivo. Me aventurei no futebol, não fui tão bem, me aventurei no vôlei, mas eu me encontrei no basquete. E aí nas escolinhas já fui logo para uma equipe, nessa equipe já comecei a desenvolver, desde o mirinzinho, né? Meu pai sempre me apoiando. Meu pai foi jogador de futebol de salão pela General Motors, onde ele trabalhou a vida toda. E aí ele falou: Adriano, você tem um grande potencial, as coisas estão acontecendo, vamos tentar construir uma carreira para você. Só que o esporte ele traz muita disciplina. Então, desde muito novo, eu treinava, me alimentava, estudava. Ele traz uma disciplina e uma rotina muito grande. E aí, dali, com os 14 anos, basicamente, eu já sabia o que eu queria, eu já sabia o que eu gostaria para a minha vida daí para frente. Perfeito. E o esporte no lugar de criar novas lideranças, moldar comportamentos, como que é trazer esse ensinamento do esporte para a vida, por exemplo, nos negócios? Nossa, Estela, olha que pergunta bacana. O porquê de eu até hoje, aos 48 anos, estar falando de esporte, promovendo esporte, participar de projetos esportivos. Eu gostaria muito que todo jovem, todo adolescente que passou na minha mão, ou todos que estão aí, tivesse essa oportunidade de realmente você adquirir, construir valores através do esporte no caráter desse jovem, desses adolescentes. Com certeza você vai ter uma sociedade mais sadia, uma sociedade mais justa e principalmente uma sociedade mais respeitosa. Por quê, cara? Regras, disciplina, né? E você consegue construir também uma sociedade muito mais forte por tudo que pode vir a acontecer.
né? O que nós vemos hoje nessa sociedade que eu observo, que eu dou muita aula, muitas questões de doenças psicossomáticas. Cortisol muito alto, depressão, ansiedade, síndrome do pânico, anorexia, bulimia. E através do esporte, como a gente sabe que são questões hormonais que estão desequilibradas, a gente consegue abaixar esse cortisol, produzindo serotonina, oxitina, dopamina, equilibrando esse jovem adolescente. E assim, acima de tudo, o esporte te traz uma boa hidratação, o esporte te traz uma boa alimentação. E a gente consegue agregar, como eu te falei, esses valores em cada jovem que nos procura, que faz essas escolinhas e atividades físicas. Se não, vejamos, o jovem atualmente fica 12 horas até 14 horas em frente à TV jogando. O jovem de hoje não está preocupado em fazer esporte. O jovem de hoje é facilmente cooptado pelo crime organizado, pelas facções, pelo tráfico de drogas. O jovem de hoje, ele entra em depressão com facilidade. É clichê ou realmente o esporte tira o jovem de todo esse tipo de problema na vida dele? Eu acho que o esporte e cultura, Davi, são duas ferramentas de inclusão social absurdas, né? Você consegue moldar e construir uma sociedade muito mais forte com as atividades esportivas. Mas eu não estou falando ser campeão numa atividade ou ser um grande jogador de futebol. Eu estou falando em ser campeão na vida. Porque tudo que ele vai trazer para você, de benefícios, não só físico, mas como também mental, você vai levar para a tua vida pessoal, você vai levar para a tua vida profissional, você vai levar para o seu seio familiar, e isso é muito interessante. Fazendo com que, como eu disse antes, agregando valor no caráter desses jovens e adolescentes nessa formação que é muito importante. Falar em campeonato, você foi campeão sul-americano, com que idade? Eu fui campeão sul-americano com 15 anos de idade. Infanto-juvenil. Infanto-juvenil no Chile, em cima da Argentina. Olha. Uma vitória maravilhosa, maiúscula, né? A seleção brasileira. Com a seleção brasileira, infanto-juvenil, tinha 15 aninhos. Mas para chegarmos lá, né, como eu contei antes, meu pai me colocou aqui, me trouxe a Friburgo e logo em seguida peguei a seleção carioca. Tivemos um brasileiro em Blumenau, ganhamos da seleção de São Paulo, onde eu encontrei alguns amigos paulistas na época, né? Chegamos a ganhar. E aí o técnico do Rio de Janeiro foi convocado para ser técnico dessa seleção. Já conhecendo a gente, ele mesclou lá alguns paulistas e alguns cariocas, e nós fomos convocados, e graças a Deus, dali para lá, sul-americano, nesses anos que nós fomos convocados, 5, 6 anos, aí ganhamos tudo, graças a Deus. Você foi técnico também? Aí, nesse meio tempo, eu fui técnico e jogador. Me convidaram para jogar para dirigir as categorias de base. Já estava cursando educação física, né? Porque eu não me via fazendo outra coisa. Aí já tinha 22, 23 anos. Exatamente. Eu comecei em 99, bem novinho também. E já comecei a fazer essa prática com jovens adolescentes. Pelas equipes estarem tendo bons resultados, excelentes resultados, fiz 2 atletas para a seleção brasileira, fiz vários atletas para a seleção carioca. Houve esse convite e fiquei 3 anos na seleção carioca infante e na seleção carioca juvenil também, ganhando em cima de São Paulo. E como lidar com essas emoções, né? Porque você quer ganhar, você vai pro jogo com aquela tensão. E chega ali, você primeiro precisa jogar o jogo, né? Como lidar com essa questão emocional, assim, desse preparo para o jogo, desses momentos importantes, assim, no qual você não tem tanto controle, né? Não, sempre ganhar, sempre vencer. A gente sempre busca isso. A gente está falando de esporte de alto nível. Então a gente busca realmente uma auto-performance em relação a isso. Nas escolinhas era um outro trabalho mais de formação. A partir daí, a gente sabe da dificuldade que a gente vai encontrar dependendo das equipes que a gente ia estar realizando. Mas sempre, igual o nome do programa, a gente diz, acreditar em si, se superar, correr atrás. Sendo assim, nós éramos a equipe mais baixa do campeonato. De baixa estatura. Exatamente. Não tínhamos grandes... Pode beber água, beber. Obrigado, Davi. Não tínhamos grandes atletas que despontavam. Então, sempre aqueles atletas que puxavam de 10 a 15 pontos. Mas nós tínhamos o quê? Uma equipe muito forte. Um coletivo muito forte. E como eu trabalhava isso com eles, Estela, vocês são os melhores. Vocês são os meus atletas. Vocês são os melhores do mundo. Vocês conseguem. Só que chegou um belo momento que é isso mesmo. Então o cara já saía do banco, você é o melhor marcador que eu tenho. Ninguém é melhor que você. Isso entrava na cabeça do HD, ele acreditava no que eu estava falando, e ia lá e ia dar o seu melhor. Lógico que nem tudo é vitória, mas eles sabiam que dali para lá, perdendo ou ganhando, eles fizeram o melhor trabalho que eles podiam estar realizando. Então ali já estavam extremamente satisfeitos. Nossa, eu me superei. Perdemos, mas eu me superei. Conquistamos, ótimo, o coletivo conquistou.
Então isso foi muito bacana e me deixa, falando com vocês aqui, até muito saudoso. Perfeito. O que você, agora mudando um pouco de esporte, né? O que você pensa de no futebol brasileiro o técnico ser responsabilizado quando perde 4 ou 5 partidas, tiram logo o técnico, mandam logo o técnico embora? Tá errado isso, não tá? Não? Então, isso só acontece aqui no Brasil, né? Só aqui, né? Você vê em qualquer outro esporte, principalmente lá, você vê técnicos lá na Europa, que são, né, Itália, Espanha, enfim, eles são automaticamente blindados. Independente se a equipe está indo bem ou não, esse técnico ele tem que ter um período de maturação de 1 ano, 2 anos, 3 anos, para fazer o trabalho que realmente tem que ser feito. Tem técnico É uma construção, com né? 7 anos na Europa, Exatamente. né? E nesses 7 anos teve altos e baixos, que é uma coisa normal. Como quem conhece de treinamento, tem o macro, o meso e o micro, da alta performance do jogador. Você nunca vai estar em alta totalmente, né? Então, temos que saber disso. Agora, jogar na conta de um técnico 2, 3 derrotas, o cara acabou de chegar e ser mandado embora, você me desculpa, né, Davi? Isso é uma grande covardia. Você trabalhou 5 anos com menores infratores. Como é que é isso, Adriano? Então, Davi, a gente fazendo vários projetos esportivos, realizando vários projetos, fizemos do SESI Basquete, Esporte para Todos. É outro papo, né? Não tem nada a ver com treinamento de profissionais. Não. No caso, a gente está levando o esporte para a sociedade. Para as pessoas que não tinham condições de estar pagando uma escolinha, de estar frequentando uma quadra, um clube. E a gente começou a realizar isso. Sendo dessa forma, sempre de forma muito gratuita. Nunca teve dinheiro de nada, Eu fui convidado para participar da Secretaria Municipal de Política sobre Drogas. Essa secretaria eu fui convidado a participar em 2013, é uma secretaria nova, através do Senad, né? Nós fizemos alguns cursos lá em Brasília, e em cima disso eu desenvolvi um material. Né? Você, Davi, sabe que eu sou um cara muito estudioso, muito científico em relação a essas coisas. De fato. Elaborei várias palestras, onde a palestra nada mais era que a formação de agentes de prevenção, levando para os nossos jovens e adolescentes nas escolas, para nos ajudar na prevenção, né? E fui convidado para trabalhar no Degase com a Francisca, porque lá não tinha esporte, não tinha cultura, não tinha profissionalizante aqui em Nova Friburgo. Para quem não sabe, é o Degase, ele fica do lado da APAI, ali no Jardim Ouro Preto. Beijo para Vanusa, é a professora de inglês, que faz um trabalho bonito também no Degase, junto com você. Exatamente. Trabalhou com ela lá, né? Com certeza. Foi trabalhei com ela. programadora musical da Sucesso FM durante mais de 3 décadas, né? Grande profissional. E aí realizamos, para mim foi uma novidade muito grande, foi uma novidade também assustadora, porque é uma realidade que as pessoas às vezes não conhecem, né? E lá nosso projeto era levar esporte, levar amor, levar carinho, tudo que a maioria desses jovens aí não tinha. Que no caso a realidade deles é uma realidade bem diferente, né? Muitos falam para você está enxugando gelo, tal. Os jovens que estavam lá estavam cumprindo pena, mas nós fizemos a nossa parte. Conseguimos, nessa época, o Degase aqui, ele era um semiaberto. Eles iam embora final de semana e voltava na segunda-feira. Imagina como eles voltavam. Alguns usavam droga, outros estavam bêbados ainda, enfim, tal. A gente conseguiu acabar com isso e muitos não voltavam. A gente conseguiu acabar com isso. Mostrei para eles a importância de eles estarem cumprindo a pena de forma limpa, né? E segunda e terça-feira fazer uma prática de atividade física junto com a gente. Em cima disso, nós fizemos aniversariante do mês, coisa que muitos dali se emocionavam, nunca tiveram. Levamos alguns profissionalizantes de corte de cabelo e levamos oficina de música, junto com algumas instituições religiosas que nos ajudavam lá na Secretaria de Política sobre Drogas. Enfim, Davi, foi incrível, foi muito bacana. Até hoje, muitos jovens desses já cresceram, me cumprimentam na rua, falam comigo, a gente acaba tomando um susto. Mas você, onde é tudo legado, professor? Lembra da gente? Você veio no aniversário. Hoje eu sou barbeiro através de você, através daquele curso profissionalizante. A gente conseguiu bastante resultados aí bem interessantes. E lembrando que a maioria dos jovens daquela época aqui do Degase eram de Friburgo, os internos. E o esporte é nesse lugar de agente de transformação, né? Porque muda... Você consegue adaptar as técnicas do esporte, um para alta performance e o outro para essa capacitação de pessoas mesmo, né? De se tornar pessoas e empreendedores melhores, né? Como que você viu no esporte esse olhar, assim, de falar, o esporte pode ser mais do que aqui na quadra, né? Ele pode abraçar outros lugares. Então, Estela, assim, eu ganhei um respeito muito grande com eles. Vou te falar assim, uma coisa que assim, me marcou bastante. Um mês começando a fazer o esporte, imagina como é que foi o esporte e o futebol. Primeiro eu tinha que levar o futebol que eles gostavam. Uhum. Foi um mês de agressão ao outro. Um batendo no outro, tesourada, soco, vias de fato, um mês ali. E você com carinho, não é assim, não é assado, isso não leva a nada. Nós não estamos aqui para isso, nós temos regras a ser respeitadas e tal. Eu não sei a mágica do esporte que eles começam a se transformar.
Eles começaram a lavar os pratos, eles começaram a deixar os alojamentos, que são celas, arrumadas, começaram a ter mais asepsia, começaram a ter mais regularidade em relação aos horários, começaram a ficar menos respondões. Então, assim, tudo que já era um ambiente muito difícil, né, a qualquer momento podia explodir uma pólvora, eles começaram a ficar mais tranquilos, mais respeitosos. E a mágica do esporte é essa. Pensando no futuro, por que eu estou aqui, o que pode estar acontecendo, o meu futuro pode ser diferente, porque você cria possibilidades. E você começa, apesar do esporte ele é tão interessante, que vamos lá, a Estela é uma grande adversária minha. A criança não entende isso, ela acha que você é uma inimiga dela. E você vai mostrar para o esporte que não, ela é só uma adversária sua. Ela que te faz que você se supere. Então ela é uma grande aliada para que você se supere, para que você se melhore, para que você fique mais polido, né? E aí as pessoas começam a ver essa transformação. Pô, realmente, se eu conseguir superar a Estela, que eu tinha medo dela, acabava falando mal, achava que ela era isso, não era aquilo. Não, porque ela achava que você era melhor. Para você que está em casa agora, você que está vendo a gente, vale esse corte. O seu adversário é o principal motivo de você ser melhor. Essa é a palavra, Exatamente. seu bem entendido, Adriano de Sá. Exatamente. Né? Aquele que te critica, sendo de bom tom ou de maneira pejorativa, não tem problema. Ele está colaborando para que você seja cada vez melhor, né, Estela? Sim, Né? te coloca nesse lugar assim, de... gente. E aqui eu já quero até agradecer todas as críticas, todos os nãos que eu levei. É uma das formas bacanas também. Aí você vem me perguntar, Davi, você tem academia. Só pegando o gancho, né? Tem uma academia, sou Vou falar da empresário e academia tal. agora. Por que você tem academia? Vou te falar porque eu tenho academia. Porque eu já fui em 3 entrevistas de emprego e me falaram não. Foi o quê? Eu fui em 3 entrevistas de emprego numa instituição de academia e me falaram não, que eu não tinha perfil. Essa montou a sua. Eu falei, não tenho Só de perfil, não sacanagem, tenho perfil, não tenho perfil. Aquilo me deu uma motivação, Estela. Aquilo me deu uma vontade. Eu falei, mas que perfil que eu não tenho? Eu fui atleta a vida toda. Eu tenho um conhecimento básico. Que perfil que ele está querendo? E aí aquilo foi mexendo comigo. E às vezes que eu chegava em casa, minha esposa ficava, calma, vai dar tudo certo. Passei 6 meses trabalhando numa academia. Até vou falar o nome do rapaz que eu sou extremamente grato, Renato Canella, na Submerso. 6 meses de graça com ele ali. Me revitalizando. Vendo as diferenças, me transformando. Estagiando, ali. né? Estagiando. Exatamente. E ali eu falei, cara, acho que agora estou preparado, vamos seguir e tal, realizando vários cursos, enfim. Então, assim, não me ajudou a mudar e deu uma virada de chave em relação ao que... Né, muitos poderiam ficar tristes, chateados, magoados. Não é que eu não fiquei, mas aquilo fez a virada de chave. Eu falei, cara, eu não sou isso não, eu tenho perfil sim, vou fazer acontecer, então tá, eu vou fazer a minha e vamos tocar o barco. Qualquer um ficaria chateado, magoado, mas não, você é Joseph Klimber. Exatamente. Você montou a sua academia, não é isso? Exatamente. Fala aí, Movimento Fitness ao lado da CEF e Freeforma ao lado do Friburguense Atlético Clube. Exatamente. São 2 academias. Duas Fala academias. dos sócios também, que são gente muito boa, conheço todos eles. Exatamente. Eu malho na Movimento Fitness lá na Sociedade Esportiva Friburguense. Estou parado agora por causa de um problema no joelho, mas retornarei em breve, professor. Pode ter certeza. Nós temos lá o sócio Sandro, né, que é um nosso Gente sócio boa, que né? faz toda essa parte administrativa. O Sandro é do final feliz, gente. Para bom entendedor, vai entender o que eu estou falando. Exatamente. Tem outras ramificações aí. E nós temos o grande incentivador que montou isso tudo, que foi o Oscar, há 38 anos atrás. Muito bem. O Oscar começou há 38 anos e parece que vocês têm lá um instrutor chamado Boi, que está há 33 anos trabalhando com vocês. Exatamente. E ele tem nome de cabeleireiro, né? Michel. Michel. Ele vai matar. Boi, um abraço pra você. É impossível você chegar no movimento aborrecido, preocupado e sair da mesma maneira se você tiver contato com o Boi. Primeiro, por causa do exercício físico, e depois porque o camarada é extremo bom astral, parece que o cara nunca tem problema. Que segredo é esse, ô Adriano? Então, o Michel, ele é uma pessoa ímpar, né? Realmente, de 6 horas da manhã até as 10 horas da noite, ele é naquele pique, fazendo você se divertir, brincando, dançando, do nada. Bota música e tá sempre botando todo mundo no alto Ele foi astral. gogo boy. Também, né? E Não, eu tô falando porque ele mesmo fala. Despedidas de solteiro do Boi. Mas olha só, é impressionante, foi o que o Davi falou. A gente tem uma academia com um ambiente muito bacana, muito legal, muito acolhedor. E acima de tudo, respeitador e família, né? Família. A gente quer o seu bem, eu quero que a sua esposa venha treinar com a gente, que seu marido venha treinar com a gente, que seus filhos venham treinar. E a gente acaba fazendo. O Davi ele já treina com a gente lá, ele sabe muito bem disso, dessa magnitude em relação a motivar as pessoas e se divertir. Não é só atividade física, eu quero que você saia de lá feliz, tranquila,
mais alegre, que seu dia seja mais disposto. E a gente está conseguindo, graças a Deus, fazer isso. Trabalhar esse mental e o físico, né? Exatamente. E como que uma pessoa assim, que não está acostumada a treinar precisa fazer para começar esse hábito novo? Assim? Às vezes é difícil, né? Todo mundo chega para mim e fala assim, eu odeio musculação, eu não gosto de musculação, eu não sei o que. Geralmente eu falo assim, eu acho que você não conhece a musculação. Perfeito. A partir daí que você começa a treinar com a gente, eu começo a dar um resultado. Mas a gente sempre tem... Eu sempre aconselho a começar com um trabalho científico, né, Estela? Eu convido você a se convidar. Numa avaliação física, eu vou te conhecer e eu vou mostrar para você como é que você está fisicamente. Relação ao percentual de gordura, índice de adiposidade, o índice de massa corporal, as suas circunferências, as suas assimetrias lado direito e lado esquerdo e toda a sua avaliação postural. Em cima disso eu consigo fazer um trabalho de acordo com o que você está procurando. Porque muitas das vezes as pessoas chegam lá, eu quero emagrecer, mas o problema não é emagrecimento. Mas eu quero ficar forte. Mas até quando, se você não come direito? Mas eu não quero porque eu não quero beber água. Gente, mas a água é o básico, você tem que beber água. Então você começa a dar qualquer estratégia que você vai seguir, né? Para poder alcançar esse objetivo. Em cima disso, eu vou falar para você, só não tem resultado que não quer. Porque a gente consegue elaborar uma estratégia muito bacana em relação desde alimentação, hidratação e treinamento de acordo com a sua necessidade, de acordo com o que você está conseguindo fazer, né? Se você é uma iniciante, se você é um intermediário, se você é um avançado, a gente está conseguindo fazer um trabalho bem legal. Só que aí eu preciso de um prazo. Eu sempre falo, me dá 1, 2 meses aí, para você conhecer, para você ver o que vai acontecer. Se não melhorar, eu até falo, te devolvo o dinheiro. Brincando. Mas, assim, graças a Deus, 70% da nossa clientela hoje, porque a gente sabe que a academia é sazonal, né? Muita gente vai embora no inverno, volta depois, que é aquele projetinho verão, mas 70% das nossas 2 unidades estão com a gente o ano todo. Você é fisiculturista e você disputa campeonatos brasileiros. Exatamente. Como é que é isso aí agora aos 48 ou você já vinha fazendo antes? Não, Davi, o que aconteceu? A mesma situação. Eu preparei alguns atletas, tivemos resultados incríveis, né, com esses atletas, mas aí eu comecei a ver, poxa, eu dou tanto resultado, já fiz alguns projetos e tal, sempre estou colocando o corpo em dia, mas nunca naquela extrema de relação de atleta de alta performance. Eu falei, cara, acho que está na hora de eu começar a fazer isso aí. E há uns 3 anos atrás comecei a realizar, a fazer, subi no campeonato tem uns 2 anos atrás. E, Davi, começamos a ter vários resultados. Qual é a tua categoria? A minha categoria é Body Muscle. Comecei na Body Shape, um ano depois comecei na Body Muscle, né? Tô tentando encher o físico para ser E o Body Muscle é só para depois de uma certa idade, é isso? Não. A gente fala em relação ao físico. O meu físico, ele ainda é um físico fitness, né, de praia. Não é aquele super forte, é o definido. Não é o open, não é o bodybuilding que eles chamam, não é aquilo. Até porque, para o meu tamanho, 2 metros de altura, para encher esse meu corpo, eu teria que estar em torno de 160 quilos. Então fica muito difícil chegar nessa vibe. Mas eu vou para o corpo físico mais estético. Então ele chega muito condicionado, com muito volume muscular, mas uma coisa muito mais tranquila. Aquele físico que você olha e fala assim, pô, eu queria ter um físico daquele. Se você quer ver as fotos do professor Adriano Pissardo, tá no Instagram, não é isso mesmo? Exatamente. Qual é o Instagram? @Adriano Pissardo. É impressionante como ele está definido lá, como tá bacana o trabalho que ele faz com o próprio corpo. @Adriano Pissardo. Pissardo, com 2 S. E qual que é? Perdão. Não, desculpa. Pode ir. Tem também o Instagram das academias, né? Isso, @movimento.freeform. Você vai ver as 2 unidades lá, bastante coisa bacana. Não, e qual que é a principal dificuldade, assim, de você atingir esses resultados? Então, acho que a própria dificuldade para mim, eu já treinava, né? E aí comecei a treinar com uma forma mais intensa, mas aí a gente conseguiu superar. Acho que a maior dificuldade, Stella, realmente a gente parte para alimentação. Porque apesar de você vai ter fase que vai se alimentar muito, mas com comidas limpas. O que é uma comida limpa? O que é um carboidrato limpo? São comidas com baixa caloria. Só que você se alimenta com um volume muito grande de alimentos, né? Para você estar ganhando aquele volume, porque você está num bulk, né? Aí beleza, você está lá consumindo 5, 6 mil calorias dia, comendo as tampas, 7 refeições, um volume absurdo, muito glicogênio, muita retenção de água. De repente, 3 meses ali, você começa a entrar no pré-contest, que é a eliminação disso. 3 meses antes da competição. 3 meses antes da competição. Porque você precisa crescer para depois... Exato. Não, a história é sempre essa. Se alguém chegar para você na academia e falar, eu quero emagrecer para depois ficar... Não existe. Você precisa fazer um trabalho de ganho de volume para depois você emagrecer. Sabe o que vai acontecer? Você vai chegar, eu vou te emagrecer. Beleza, mas cadê seu volume? Você vai ficar mais flácido. Entendi. Não tem como. Cientificamente não vai acontecer. Entendeu? Ou então vou te emagrecer, só que a sua musculatura não vai aparecer. Nós não desenvolvemos ela.
né? Então, assim, nesses 3 meses, no primeiro mês você já corta a caloria absurdamente, principalmente o carboidrato, né? E aumenta a proteína. E naquele um mês de finalização... A dieta low carb, né? Naquele um mês, realmente, a gente faz carbo 0, 2, 3 dias, não tem carboidrato, e você chega a cuspir na areia, você chega seco, talhado, realmente. Mas é uma coisa tão bacana... Cuspindo areia é ótimo. Cuspindo areia, exatamente. Naquelas fotos que você viu, ele talhado. E você leva o seu corpo ao extremo, né? Você vai sentir sede, você vai sentir fome, você vai, cara, assim, pensar em situações, mas hoje para mim é uma coisa muito condicionada. Eu não consigo comer errado mais. Você torna um estilo de muito vida. Bom. Você passa sede, você passa fome, tá? Então, Hashtag recomendo. Hashtag recomendo. Você passa fome, você passa sede, mas você vai ficar bonitão assim, não é verdade? Hoje, graças a Deus. Nada acontece, na verdade, sem sacrifício, né? Nada na vida acontece sem nada. sacrifício. Mas aí a gente está falando de um shape de competição. A gente está falando de um shape altamente definido. É uma escolha, né? Exatamente. Até porque nessas competições, eu não vou mais participar da BRAF, né? Vou participar da Músculo Contas. Porque nessas competições da BRAF aqui no estado do Rio de Janeiro, eu estava competindo com garotos de 25, 24 anos. É covardia. Mesmo assim, ganhando bons resultados. Na Músculo Contest, não. Eu vou competir com pessoas da minha idade. 45 mais, 50 mais. Que vai ficar uma coisa mais interessante, mais fácil da gente Muscle Contest. Músculo Contest, que são as etapas que as pessoas que gostariam de estar ganhando nos shows profissionais para chegar no Olímpia. O Olímpia é daqui a 5 semanas. Convido vocês para estar assistindo. Temos vários brasileiros classificados. É um dos campeonatos mais assim. E está muito em alta. É o que? Olímpia? Olímpia, Mr. Olímpia. Ah, o Mr. Olímpia, tá? Lembra do Arnold Schwarzenegger, ganhava vários? Exatamente. Ronnie Coleman, Arnold Schwarzenegger. E aí tem uma história, Phil Heath, enfim. E aí nós temos um brasileiro na Open, que é o Rafael Brandão, muito bem colocado. Nós temos o Ramon Dino, nós temos o Zancanelli, nós temos vários na Classic, né? E nós temos também na Men's Physique, na de Bermuda, alguns outros brasileiros. Mas quem ganha mesmo são as mulheres. Categoria World, o que tem de mulher brasileira ganhando. É mesmo? Não, é absurdo. Já ganhou há muito tempo, tá? Só que não é muito divulgado, agora está sendo bem divulgado. Então, lugar de mulher é onde ela quiser. Exatamente. Não é verdade? Ainda mais fisiculturistas, as mulheres ganham tudo. E essa questão do estilo de vida. Essa questão do estilo de vida que você precisa gerar para poder estar. Porque não é uma escolha de vida mesmo, né? Porque a alimentação, essa questão Você falou tudo, você deixou bem colocado, é estilo de vida. Uma coisa não funciona sem a outra. Então eu tenho suplementação, eu tenho alguns recursos ergogênicos que o esporte traz. O sono ele é extremamente importante, porque todos os estímulos que você vai colocar, não é o sono, você vai estar produzindo e potencializando o GH do treinamento que você realizou. O sono que você está falando. O sono, dormir exatamente. bem. Tem que dormir. E muitos ainda, quando não conseguem estar dormindo, acabam usando até alguns recursos, alguns medicamentos para realmente dormir, porque ele é regenerativo. Senão você não desenvolve musculatura. Uma das maiores dificuldades que eu tenho hoje com essa correria desse dia a dia é sono. Você vai lá, eu consigo chegar em casa às 11 horas, 11h30, me desligo e tal, mas quem disse que você consegue dormir? Não consegue. E 5 horas da manhã, você já cansou de falar comigo, eu estou no cardio. Falando Ele ouve o quadro dele. O quadro do Adriano Pissado no Da Vida Show é... Terças e quintas-feiras, 6h50. às 6h50 da manhã. Terças e quintas, 6h50 da manhã. Movimento Sucesso é tudo. FM 88,3 da Vida Show. Cara, fala da premiação que você recebeu na Câmara de Vereadores. Não pode falar o nome do vereador porque estamos em campanha política, tá? Infelizmente. Mas você foi contemplado com uma comenda, como é que foi lá? Exatamente. A gente foi convidado pelo trabalho social que a gente vem realizando e pelas atividades, por inúmero de jovens e adolescentes que a gente atingiu aí, a gente foi receber uma premiação na Câmara. Uma medalha do Zanoni, né, do nosso motociclista que infelizmente veio a falecer, e fiquei muito honrado, mas muito honrado porque, apesar da questão de você o seu trabalho estar sendo reconhecido, eu fiquei muito honrado porque a minha filha não me viu jogar. Tá vendo? Ela me viu competir agora, fisiculturismo, mas não me viu jogar. Então, de ver a minha filha lá com 20 e poucos anos, poxa, pai, que bacana o trabalho que você realiza, minha esposa, que tinha acabado disso, né? A Michelle é professora também, professora, né? E trabalha diretamente comigo ali, né? Também. Exatamente. Então, assim, é um trabalho em conjunto. Lógico que não é um trabalho só meu, né? Eu sempre tenho essa base familiar junto comigo. Então, contemplou aquilo ali, a gente ficou muito feliz, muito bacana. Abriu fala para eu estar falando um pouquinho sobre isso. Bacana. E, nossa, Davi, sem palavras, né? Eu realmente fiquei muito emocionado no dia. Em que momento da sua vida você disse, agora eu acredito em mim? Davi, quando eu perdi meus pais. Foi um momento que eu... Quando perdeu seus pais. Exatamente.
e você teve um momento trágico na sua vida, que nós não vamos entrar em detalhes. Exatamente. Você teve um momento que você perdeu a família toda. Exatamente. Nesse um ano foi um ano de muita dificuldade, muita complicação. E aí, a partir desse sofrimento, dessa angústia, eu falei, chega, acabou, eu não sou isso, eu vou mudar minha chave e vou acreditar em mim a partir daí. E graças a Deus, até hoje está tudo fluindo em vários projetos. Obrigado por ter vindo. Eu Satisfação que agradeço. tê-lo aqui. Obrigado, Davi, por estar sempre me ajudando aí, sempre me convidando para todos os projetos. Você o Adriano Pissado é do tipo de ser humano que não se fabrica mais, Estela. Que bom que a gente pôde recebê-lo aqui, então. Estela, muito obrigado também, tá? Obrigada pelo a você, carinho, pelo pela convite. participação. Foi uma honra, foi um E prazer. convido você para estar conhecendo o nosso espaço, nossas atividades. Vai ser uma honra estar com você lá. Que bom, a gente faz essa troca, né? Então, isso aí. Perfeito. Até a próxima, galera. Até a próxima sexta-feira. Acreditar em si, aqui na Zoom. Obrigado, gente.